Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Anderson, me perdoe, nós mudamos aqui o sermão. Então vamos para o Antigo Testamento. Eu tinha em mente pregar hoje no livro de Colossenses, preparei meu sermão, mas estou aqui fazendo uma mudança. Entendo ser oportuno, importante, necessário conversar com os irmãos e irmãs nessa manhã, olhando para esse texto de Juízes capítulo 6, nós leremos os versículos de 11 a 16, e quando nós lermos esse texto, o que eu quero falar com você nessa manhã é, o que acontece na tua vida, o que acontece na tua família, o que acontece em nós quando clamamos ao Senhor, o que acontece quando clamamos ao Senhor. Juízes capítulo 6, os versos de 11 a 16, assim nos diz a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livrarei Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Tornou-lhe o Senhor. Ele respondeu: é isto? Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Bondoso Deus, glorioso Deus, já falaste ao nosso coração nesta manhã pela Tua palavra. Já falaste ao nosso coração nesta manhã pela participação dessas crianças, Senhor. Através do coral, através do louvor, a Tua palavra já falou conosco de tantas formas, de tantos modos. Mas essa hora tão oportuna, tão agradável, Senhor, nesta manhã, estamos aqui com a Tua palavra aberta, já lida, os nossos corações abertos, a nossa mente em Ti. Fala conosco uma vez mais, Deus. Fala-nos, Deus, pela Tua palavra uma vez mais. Queremos ouvir-Te nesta palavra. Instrumentaliza, Senhor, a minha vida com todas as minhas precariedades, a despeito de mim, Senhor. Fala a mim e a eles nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes está entre os livros históricos no cânon bíblico. Embora que na Bíblia hebraica ele está entre os profetas anteriores, porque também os juízes exerceram, além do sacerdócio, eles exerceram também o profetismo. Juízes, o livro de Juízes contém narrativas da intervenção de Deus num período histórico de Israel, no período posterior a Josué e anterior à monarquia. A base teológica do livro de Josué, de Juízes, o pecado traz punição
E o arrependimento traz restauração. Então, é um livro deuteronomista, a visão da aliança. Então, as temáticas são obediência, desobediência, bênção, punição, pecado, arrependimento, castigo e restauração. É a mesma visão de Moisés, que recebeu as tábuas da lei, e ele então estabeleceu, da parte de Deus, a mediação da adoração e de pertença a Deus através da obediência. Mas é sobretudo, meu irmão, minha irmã, a narrativa dos atos salvíficos de Deus em favor do seu povo. E o nosso juiz dessa manhã é Gideão. Gideão julgou a Israel 40 anos. Durante 40 anos ele exerceu a sua liderança sobre o povo de Deus. E no seu contexto, é um contexto de grande prejuízo, porque no capítulo 6, versículos de 1 a 6, há uma descrição do estado de decadência, de miserabilidade que vai ano a ano acontecendo com o povo de Israel. A opressão dos midianitas, que era um povo muito forte da terra prometida, e esse povo voltou-se contra o povo de Israel durante 7 anos. O povo de Israel, então, foi se enfraquecendo, foi perdendo as suas plantações, foi perdendo a sua capacidade de plantar ano a ano, porque os midianitas vinham e roubavam a plantação, roubavam os equipamentos de plantação, roubavam os animais. E Israel foi ficando, ano após ano, enfraquecido, sem condições de resistir a esta invasão bárbara, absurda, que o povo dava-se contra Israel. E eles então foram se esconder, quando os midianitas vinham, se esconder em covas, em fortificações, em cavernas, nos montes. Israel já não mais colhiam aquilo que eles semeavam, porque havia essa presença destruidora, perversa, maligna, que arrancava tudo que eles poderiam ter e levavam consigo para enfraquecer o povo de Deus. E nesse contexto, em que o inimigo era vigoroso, forte, e eles enfraquecendo-se ano após ano, lá no versículo 6, parte B do versículo 6, diz assim: então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Veja, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E nessa manhã eu quero conversar com você, eu quero conversar com o teu coração, eu quero trazer uma palavra à tua mente, à tua alma, nesse texto, sobre o que acontece quando nós clamamos ao Senhor. O que acontece na tua vida, meu irmão? O que acontece na tua família? O que acontece aí no teu peito quando você e eu clamamos ao Senhor? Em primeiro lugar, o que acontece quando nós clamamos ao Senhor? Deus lida com as nossas forças. Deus lida com as nossas forças. Veja que o texto que lemos fala de um chamado de Deus a Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ele estava, um jovem, tentando separar um pouco daquilo que se plantou, um pouco daquilo que se conseguiu colher, antes que os midianitas entrassem, arrastassem, avançassem sobre a plantação, sobre a colheita. Ele conseguiu um naco e estava ali malhando o seu trigo, mas o seu coração, o seu pensamento estava voltado para aquela condição que não estava em conformidade com o seu pensamento, com a sua alma e com o seu coração. Havia um desconforto, havia um prejuízo, havia uma condição que ele não estava assimilando, absorvendo, enquanto ele estava ali, botando a salvo um pouco do trigo que ele conseguiu colher. Então veio a palavra do Senhor a este jovem, e veja o que o versículo 13 nos diz, aliás, o versículo 12.
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Mas ele vai olhar para este chamamento de Deus e ele vai dizer: ah, Senhor meu, eu mesmo, impossível, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Gideão é um inapto. Ele se sentiu completamente incapaz de responder a este chamamento de Deus através do anjo, porque ele vai dizer: eu sou o caçula da família, eu sou de uma tribo muito pobre, tribo de Manassés, e a minha família é a mais pobre dessa tribo, eu não tenho nenhuma condição de fazer frente a esta demanda. Quem sou eu diante desse desafio? Não posso. Ele se via inepto, sem nenhuma condição de avançar. Isso, meu irmão, quero dizer para você que é uma das coisas mais fantásticas que eu encontro na Bíblia. Deus não chama as pessoas preparadas. Deus não lida com gente pronta. Quem se acha muito bom, é bom demais, apresenta seus credenciais a Deus, Não. Gideão é tão inapto como foi Abraão aos 75 anos. Deus chama ele para fazer história aos 75 anos. Como Moisés vai dizer: eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu não consigo articular frases compreensíveis diante de pessoas, como eu vou representar o Senhor? Não. Davi, nem o próprio pai considerava a possibilidade desse menino caçula ser algo. Como os profetas Jeremias, Ezequiel, Amós, João Batista, o apóstolo Paulo vai dizer: sou o maior dos pecadores. Eu quero dizer para você nessa manhã, que se você entrou aqui com um desconforto no coração, se você está aqui meio sentindo frágil, débil, inconsistente, olhando aí com muito temor, com muita dificuldade as circunstâncias da família, os movimentos históricos, olhando com muita desconfiança, eu quero dizer para você que você está no ponto. Você está no lugar certo. E Deus está orando, olhando para você. Porque quando nós temos o reconhecimento da nossa insignificância diante de Deus, então é hora. Ele se acha inepto, e ele então vai ouvir da parte do anjo: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. A inaptidão, o reconhecimento das nossas fragilidades, das nossas inconsistências, é o nosso olhar, é o modo como nós devemos estar diante de Deus, e também muitas vezes nos vemos diante das circunstâncias. É como Jeremias, ele vai dizer: eu não sei falar, eu não passo de uma criança. João Batista vai dizer: eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Paulo vai dizer: eu sou vaso de barro, eu sou o maior dos pecadores. Mas se você olha o texto de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 38, vai falar de uma história linda e vai dizer, ele está encerrando toda uma narrativa que ele fala de homens e mulheres que fizeram história da parte de Deus, e ele vai dizer: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ou seja, Deus está chamando pessoas que não estão escritas como heróis e heroínas da história, homens e mulheres que não estão cheias de verdades e conceitos acerca de si mesmo, que sejam algo que digne valor, que denote qualidade. Ao contrário. Homens dos quais o mundo
não é digno. O que estava no coração desse homem que Deus viu, que ele mesmo não via? O que estava no coração de Gideão, que Deus viu, Deus observou, Deus percebeu, que ele mesmo não estava percebendo? O que Deus lida com você, como Deus lida com você, o que está acontecendo com você quando Deus te chama para fazer algo? Moisés, quando aos 40 anos ele cresceu numa cultura, entre duas culturas, não é? Você conhece a história? Foi morar no palácio do rei do Egito, e também foi morar com a sua mãe, ama de leite. Então ele viveu na cultura hebraica e na cultura egípcia. Ele bebeu das duas culturas concomitantemente. Aos 40 anos ele vai entrar numa crise. E qual é a crise? Ele vai ver um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai interferir nessa luta e vai matar o egípcio para libertar o hebreu. Depois ele vai ver 2 hebreus se degladiando, e então ele vai tentar separar os 2 dessa briga, dessa luta, 2 hebreus, e então um deles fala: você vai fazer conosco o que você fez com o egípcio? Então ele percebe que ele é uma pessoa inconformada, ele não está ajustado naquela cultura, naquela condição, ele não está lidando direito com a sua condição existencial. Ele é filho egípcio, mas ele é filho hebreu, e então ele não consegue se adequar, porque existe um santo inconformismo no coração de Moisés. Ele não consegue ver um egípcio maltratando um hebreu, e ele não consegue, não entra na mente dele 2 hebreus que são escravos se maltratando mutuamente. Ele fala: não, 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 não. E nessa manhã eu quero perguntar para você, qual é o inconformismo que está aí no teu peito? Qual é o inconformismo que está no teu coração? Qual é o santo inconformidade que bate no teu peito quando você olha algumas coisas e diz: não, 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 isso não pode continuar assim, isso não deve continuar assim, não, eu não me conformo com isso. Oh, meu irmão, é isso que Deus lida. É quando você olha para a circunstância e fala: não, não, não deve ser assim, não pode ser assim, não deve continuar assim, eu não me conformo com isso. O que está inconformando o seu coração nesta manhã? Quando você olha para o seu casamento, quando você olha para a vida do filho, para a vida da filha, quando você olha para o mercado de trabalho, você diz: não, não, não. O que te deixa desassossegado, inquieto, perturbado, quando você lê a Bíblia e você olha, e você é despertado, e você é despertada pelo Santo Espírito de Deus, e você diz: opa, eu preciso cuidar disso aqui. Quando Deus fala ao seu coração, e você tem a nítida impressão de que Deus está chamando você para uma realidade nova na tua vida, no teu peito, na vida da família, no teu coração, na tua atividade profissional, no decurso da tua história. O que está aí como palavra de Deus, trazendo essa santa inconformidade? Veja que Gideão vai dizer: ah, Senhor, o que é feito dos teus grandes feitos? Onde estava o Senhor? Os nossos pais diziam que o Senhor é o Deus que nos tirou do Egito, que nos livrou com mão forte, mas agora o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Quem sabe nessa manhã você está fazendo perguntas difíceis, complexas, porque você está com uma santa inconformidade, uma incongruência emocional, espiritual, e você percebe que está precisando avançar, porque algumas coisas não estão de acordo com a vontade de Deus na tua história. É com isso que Deus quer lidar com você. Deus lida com as nossas forças. Deus lida com as nossas forças. Você diz: eu preciso mudar. É preciso mudar. É essa força interna que tira você da zona de conforto, seja contra um pecado, seja contra o mal, seja contra o inimigo que conspira, seja contra a sua condição familiar, existencial.
e você diz: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Senhor, venha na minha vida. Senhor, venha na minha família. Esse santo desejo de mudanças, esse santo encorajamento que te leva, que te impulsiona, que te coloca diante de Deus. É com isso, meu irmão, é com isso. Se você conhece a história de Gideão, ele não tinha fé, ele não tinha nem conhecimento profundo de Deus, ele era uma pessoa que estava caminhando com o povo de Deus, indignado, inconformado, sem muito conhecimento, sem muita experiência com o próprio Deus, e ele vai então fazer teste de fé, você sabe disso, da lã vai pedir para a lã ficar orvalhada, depois vai pedir para a lã ficar seca, e ele vai então entendendo que Deus está confirmando. Era um homem conformado, só isso, um jovem olhando a miséria, a debilidade, a inconsistência do seu povo, da sua família, da gente que ele ama, percebendo o inimigo cada vez mais forte e a sua região cada vez mais fraca. Talvez isso que esteja acontecendo com você. Você está vendo que as coisas estão indo de mal a pior e você está dizendo: não, não, não. Deus quer lidar com isso. Deus quer lidar com isso. E em segundo lugar, o que acontece quando nós clamamos ao Senhor? Deus lida com as nossas fraquezas. Se Deus lida com as nossas forças, Deus também lida com as nossas fraquezas. Eu quero convidar você a ler comigo rapidamente o capítulo 7, versículos de 1 a 7. Veja lá o capítulo 7 na sequência. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se ajoelharam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficavam para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água como a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levado a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu santo lugar. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Deus lida com as nossas forças e Deus lida com as nossas fraquezas. Gideão ficou animado, Gideão ficou entusiasmado, porque ele viu a mão de Deus agindo na vida dele. Ele fez testes de prova e Deus fortaleceu seu coração e a sua mente. Então ele tocou a trombeta e de repente ele levantou um exército de 32.000 pessoas. 32.000 homens se levantaram, todo o exército, todo o povo de Israel, para fazer frente ao povo midianita, que era numerosíssimo, poderosíssimo. Mas 32.000 homens se colocaram no exército de Deus de Israel. E Gideão estava animado. Mas quando ele estava animado, Deus disse: Gideão, é demais. É muita gente, Gideão, é muita gente. É gente demais, eles estão se achando muito bons. Vamos fazer o seguinte, Gideão: vamos lidar com as fraquezas desse povo aí. Vamos mexer com as estruturas do teu exército. Vamos lidar com essas dificuldades, com essas inconsistências que estão presentes aí no coração dessa gente. Era comum, toda vez que o povo de Israel ia à guerra, fazer consulta a Deus sobre a guerra, sobre a batalha, se Deus haveria de dar vitória, ou se eles deveriam ir à guerra mesmo e à batalha mesmo. Era comum o povo consultar o sacerdote, o profeta, acerca da batalha que haveria de enfrentar. E eles o fizeram, e Deus disse: olha, ok, vamos lá, só que é o seguinte: apregou-a a todo o exército, quem estiver tímido, quem for covarde, quem for medroso, é hora de voltar para casa. É hora de voltar para casa. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes eu fico pensando que não está no texto, mas está na minha mente aqui, não é?
Sabe aquelas mulheres de oração, como nós temos aqui na igreja? Aquelas mulheres que falam, Senhor, Senhor, cuida desse infeliz, desse homem, Senhor. Põe fé no coração desse infeliz, Deus. Mova o coração dele, Deus. Se o Senhor não fizer algo, eu já cansei de falar, Senhor. E aí Gideão toca a trombeta e o rapaz, acho que agora é a hora da gente fazer alguma coisa, né? E ela, mais que pronta, já preparou o farnel do maridão, preparou, já estava tudo lustrado, a sua espingarda, a sua arma, e ela, no que ele falou, ela já preparou, abriu a porta, empurrou o homem para fora, falou, vai, homem de Deus, vai guerrear, vai lutar contra esses gigantes, contra esses filisteus, contra esses midianitas. E o homem foi, né? Precisava, foi. Mas na primeira oportunidade, voltou para trás. Ele estava lá, mas o coração não estava. Ele estava lá. A sua estrutura física estava lá, mas o seu coração estava longe. A sua mente estava pensando nas coisas que estão lá em casa. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Para fazer história com Deus é preciso ter coragem. Coragem. E coragem não é ausência de medo, não é ausência da timidez, não, é o enfrentamento. Coragem é o enfrentamento da circunstância que nos amedronta. O medo é importante. O medo é um sensor importante na nossa história, porque nos protege de nós mesmos. Mas o medo às vezes nos paralisa. O medo às vezes nos coloca na maca. Às vezes nós temos medo de sair de casa, e por medo de sair de casa, já estamos morrendo de medo, já estamos sofrendo. E essa é a grande tragédia da vida cristã. Crente medroso, crente tímido, crente covarde, crente que não se agiganta diante das circunstâncias adversas, crente que não se coloca diante de Deus, crente que não se coloca pela fé, enfrentando corajosamente as circunstâncias, enfrentando os seus próprios temores, a sua própria covardia. Davi vai ser enviado pelos seus pais lá no campo da batalha para levar um farnel para os seus irmãos e ter notícias dos irmãos que estão lá no campo de batalha. E quando ele chega lá, o que ele encontra? Ele encontra um incircunciso filisteu de 3 metros de altura, afrontando todo dia o exército de Deus. E ele vai lá e provoca o exército, porque para evitar muita matança, eles pediram para se colocar 2 guerreiros, que o que vencesse ganharia a guerra evitando matança. Nenhum do exército de Israel quis enfrentar o gigante Golias. Quando Davi viu aquilo, ele falou, não me conformo, não é assim, não pode ser assim. Ele se colocou, ele foi à frente, ele se colocou contra o gigante. E ele vai dizer, você vem a mim contra isso, e aquilo outro, eu vou contra ti, em nome do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, porque o que Paulo disse a Timóteo, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder. É uma tragédia quando nós ficamos encolhidos, amedrontados, acovardados, diante das investidas malignas que conspiram contra a nossa família. Quando nós não temos a coragem de manter os valores e os princípios da palavra de Deus no casamento, nos negócios, na vida familiar, quando nós não transigimos, quando somos intransigentes, é uma tragédia quando nós rompemos, quando nós nos acovardamos, quando nós cedemos, quando devíamos dizer sim, nós dizemos não, quando nós nos calamos diante das afrontas, é uma tragédia. Essa é a grande dificuldade das nossas inconsistências. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, meu irmão, quando Deus quer fazer algo na tua família, minha irmã, Ele lida com as suas fraquezas, Ele lida com as suas debilidades, Ele lida com as suas inconsistências. E nessa manhã estou aqui para dizer isso para você. Quais são as suas inconsistências? Perceba, preste atenção. Deus quer lidar com isso. Deus quer tirar de você esta mediocridade, esse olhar tacanho, esse olhar medíocre.
A Bíblia está cheia de exemplos de gente incrédula, gente que não está vendo o que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer. Às vezes você olha para a vida do seu filho, da sua filha, e você só vê problemas, só vê dificuldade, só vê desgraça. Mas Deus está vendo outra coisa no coraçãozinho do seu filho. Deus está vendo outra coisa no coraçãozinho do seu marido, da sua esposa, que você não está vendo, que você não está enxergando. Deus está fazendo a obra que você não está sequer tendo percepção do agir soberano de Deus na estrutura da sua família, na estrutura de você mesmo. Quando nós olhamos e está ruim, Deus não está muito bom, está muito bom, porque o que vai acontecer lá na frente é comigo, não é com você. Nessa manhã eu preciso dizer isso para você. Talvez você entrou aqui com muitas debilidades, com muitas inconsistências, e me permita nessa manhã dizer para você, eu sei como você pode sair daqui nessa manhã. Deus lida com as nossas fraquezas. Deus lida com as nossos medos, a nossa fobia, a nossa inconsistência. É muita gente, Gideão, é muita gente. Às vezes nós queremos nos cercar de todas as garantias possíveis para empreender um negócio. Às vezes nós queremos ouvir tantas e tantas pessoas, pedir tantos e tantos conselhos para tantas pessoas sábias, quando na verdade eu devia ficar com a santa e bendita e eterna Palavra de Deus. A Palavra de Deus que diz, vá nessa tua força, faça o que tem que ser feito, faça o simples, faça, obedeça, seja objetivo. E a gente fica titubeando, e a gente fica amedrontado, e a gente fica acovardado, e a gente fica olhando o tempo, olhando as circunstâncias, olhando o tamanho do gigante. Quando Moisés mandou os espias espiar a terra, foram 12, 10 viram coisas diferentes de 2. 2 viram a mesma terra, as mesmas circunstâncias, caminharam juntos pela terra, viram tudo igualzinho. Os 12 viram, mas 10 viram algo que esses 2 não viram. Esses 2 viram algo que os 10 não viram. Sabe por quê? É uma questão de ótica. É uma questão de ver, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. São as oportunidades que Deus está oferecendo para aqueles que estão olhando além das circunstâncias. Ter a coragem de olhar a partir das soluções e não dos problemas. Buscar soluções em Deus e não ficar mergulhado, envolvido nos prejuízos da vida, nos vales da vida, mas olhar para o monte, olhar para o alto, olhar para Deus, e a partir de Deus, entrar na circunstância. Deus vai dizer para Gideão, Gideão é muita gente, e de verdade é isso, gente. Nós não precisamos de tantas coisas para fazer a obra de Deus. Deus não precisa de muita gente para fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida, na tua história, no teu coração. É com você. É com a tua família. Às vezes nós achamos que temos que ter muitos recursos, e os recursos que nós devemos ter é a coragem para confiar no Deus da nossa história, no Deus da nossa vida, no Senhor que caminha conosco. Vamos recorrer à medicina? Óbvio que vamos. Vamos recorrer ao mercado de trabalho? Vamos preparar currículo? Vamos preparar currículo. Vamos estudar, vamos trabalhar. Mas vamos fazer isso em nome de Deus, para a glória de Deus, certo seguros que a nossa vida não está nas mãos dos médicos, a nossa família não está na mão do mercado de trabalho, a nossa família não está nas mãos de patrões, de pessoas, a nossa vida, a nossa mão está nas mãos do Deus eterno e poderoso, que pode todas as coisas. Ô meu irmão, ô minha irmã, onde está o teu coração? Afasta o medo, afasta. Eu já preguei esse sermão aqui na igreja, já falei de uma história que eu tive durante um tempo em que eu fui pastor de uma igreja no norte do Paraná, e que eu fui passear no cemitério para procurar lá o sepultamento, a marca de um pastor que ficou apenas um mês na cidade. Enfim, e eu ia 2, 3 vezes por semana no cemitério para tentar encontrar um vestígio do local onde o pastor foi enterrado. Eu fui impactado com essas minhas visitas ao cemitério. Descobri algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o cemitério é lugar que nada muda, não muda nada. Você vai na segunda-feira, estão lá os túmulos. Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, não tem nada diferente. No máximo,
mais um sepultado, mais um buraco aberto para outro ser sepultado, uma pintura aqui, uma florzinha lá. Essas coisas que não mudam nada o cenário. Outra coisa. O silêncio. Graças a Deus. Descobri que defunto não fala. Não tem vez, não tem voz. Morreu. Cemitério é lugar de sonhos sepultados, projetos inacabados, pessoas que não podem mais fazer absolutamente nada. Cemitério é lugar disso. Esses dias foram lá, né? Revisitar lá os túmulos, não é? Dia 2, ontem. O pior dos cemitérios não é aquele que a gente vai. O pior dos cemitérios é aquele que a gente carrega. Aqui, ó. Sabe, quando a gente vai fazendo um cemitério no nosso coração, na nossa mente, nossa alma, e a gente vai vendo um monte de impossibilidades, de só ver impossibilidade. Eu queria, mas não posso. Desejava, mas não consigo. Crente que está com a sua mente na sexta-feira da paixão, cheio de impossibilidade, vendo a fraqueza, vendo a impossibilidade, não crê, não espera, não busca algo novo da parte de Deus para si, então vai ficando no cemitério. Acorda um peso desgramado na alma, uma dificuldade de levantar e tocar a segunda-feira. Na quarta-feira já está querendo o final de semana. É um peso, é um desconforto, é uma tragédia. Uma vida sem sentido, sem graça, uma vida desgraçada. Vivemos com pessoas assim, convivemos com pessoas assim. Nessa manhã eu quero dizer para você que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou, Ele nos perdoou, Ele nos acolheu, Ele lavou as nossas chagas, Ele limpou as nossas imundícies, Ele transportou-nos, Ele tirou-nos de nós mesmos e nos colocou o Espírito Santo em nós, para vivermos nele, para Ele, para a glória dEle, e o Espírito Santo habita em nós. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, presta atenção. Deus afasta o medo da nossa vida, a covardia do nosso coração. E a outra coisa que Deus fez aqui no exército de Gideão, Ele afasta a displicência. Sabe o que é a displicência? É o que aconteceu aqui. Deus vai dizer: põe à parte aqueles que se abaixaram de joelhos. Os que se abaixaram de joelhos eram aqueles que mantiveram a sua estrutura de guerra, o farnel, a arma, tudo empunhado, tudo pronto, preparado, e aqui, ó, puxando aqui, ó, a água aqui, ó, olhando, concentrado, focado no inimigo, ó, sem perder de vista para onde estão indo, o que estão fazendo, o que devem fazer, o que deve acontecer ali na frente. Eles estão concentrados, mas os outros, opa, agora tem água, deixa eu mergulhar. E ó, tirou férias da guerra, tirou a sua arma, tirou seus ferramentas e entrou na água com tudo. E foi tomar um mergulho, e foi refrescar-se. 9.700 homens foram retirados porque estavam desconectados com o que Deus haveria de fazer através deles. Que coisa trágica. Uma das coisas mais difíceis no pastoreio de igreja é esta dificuldade que a igreja às vezes tem de entender o que Deus está fazendo nesse tempo. É uma grande dificuldade a liderança, o conselho, os presbíteros, os pastores, você que é liderança de ministérios da igreja sabe, eu sei exatamente o que Deus quer que eu faça, Deus está me falando exatamente para onde nós devemos ir. Às vezes acontece com você, papai, não é?
eu sei exatamente onde devo encontrar e concentrar meus recursos, mas a mulher puxa para um lado, o filho puxa para outro, o outro quer uma coisa, o outro quer outro, e isto vai descentrando energia, descentrando força. Essa displicência com os recursos, essa displicência para com os movimentos de Deus na nossa vida, essa displicência para com os compromissos que nós temos assumido, essa displicência para com o futuro da família, essa displicência para com os recursos e com as bênçãos de Deus, com o agir de Deus na nossa vida. Quando a gente fala, eu estou cansado de ir na igreja, eu estou cansado de ler a Bíblia, estou cansado de orar, cansa mesmo, cansa. Você acha que eu não me canso como pastor? Sexta-feira, eu faço oração silenciosa, meus irmãos. Mas de segunda a quinta, sábado e domingo, a minha vida se enche de energia, porque o meu Deus me sustenta em todas as circunstâncias. Na sexta-feira eu descanso, é meu dia de descanso. Eu cuido de mim, eu cuido da minha alma. A grande tragédia, às vezes, da gente é quando nós não sabemos para onde ir. É quando nós não estamos comprometidos com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa família, na vida do filho, na vida do neto. Nós oramos, nós buscamos, nós queremos, nós almejamos, mas eu não me comprometo, eu não me coloco na perspectiva de ver a mão de Deus agir, o poder de Deus atuar. Eu não estou comprometido com aquilo que eu estou querendo que aconteça. Eu não estou comprometido com a minha própria oração, com a minha própria busca. É o que Deus está falando para Gideão. Gideão, é muita gente, Gideão, é muita gente. E tem gente que não está com você e muito menos comigo, Gideão. Essa displicência, meu irmão, é um câncer que cresce. Sabe quando você assume um compromisso de ministério na igreja, e você vem animado, animada, janeirão, não é? Vamos dar posse aqui no dia de ações de graças, e começa animado, volta das férias com muitos projetos, mas a primeira reunião já tem trombada, a segunda reunião já não vem, a terceira já arruma outra coisa, março já está fora completamente, o coração já está em outra coisa, e aí, aqueles que contavam com você nem contam mais, porque está o nome, mas não está presente, mas não está o coração. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, porque não há comprometimento, não há envolvimento, não há engajamento, não há no coração, na alma, na mente, um desejo concreto, vinculado, de fazer história, de caminhar com Deus, de permanecer em Deus, de avançar em Deus, ainda que não saiba, ainda não conheça, ainda que seja difícil, ainda que seja complexo. Esta convicção de que Deus vai agir, e eu quero agir a partir de Deus, eu quero fazer coisas a partir de Deus, é Deus na minha vida, é Deus no meu coração, é Deus na minha história. De 32 mil pessoas, 300. Eu quero dizer para você que quando Deus lida conosco, quando nós clamamos a Deus, Ele lida com as nossas forças, Ele lida com as nossas fraquezas, porque Ele nos conhece. E aí você percebeu que a coisa mais extraordinária, quando nós clamamos a Deus, é que Ele lida conosco. Ele lida conosco. Para alguma coisa acontecer lá, vai acontecer cá primeiro. Se você quer que o marido se converta, cuide do seu coração, cuide da sua boca, cuide do seu procedimento para com o seu esposo, cuide do seu modo de colocar-se como cristã, como cristão, no seu ambiente de trabalho, no seu mercado de trabalho, na sua atividade escolar, como você se porta, como você se conduz, a partir de Deus e não a partir das pessoas ao seu entorno. Isso muda radicalmente o agir de Deus a partir de você, mudando a sua mente, mudando o seu coração. Em terceiro lugar, eu já estou encerrando, o que acontece quando nós clamamos ao Senhor, Ele lida com as nossas lidas. Ele lida com as nossas lidas. No capítulo 7, os versículos 10 e 11, veja o que Deus vai dizer para ele, capítulo 7, versículos 10 e 11. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. E quando ele vai lá, sabe o que ele vê? Ele vê um midianita
contando para outro midianita um sonho que ele teve. E qual foi o sonho que ele teve? Ele sonhou que rolava uma pedra de cima do monte, e essa pedra dava no acampamento dos midianitas e assolava o midianita. Apenas uma pedra que descia do monte e fazia um estrago no arraial dos midianitas. E essa pessoa que fala complementa: porventura isso não é Gideão que vai guerrear conosco? Eles estavam com o coração tímido, eles estavam preocupados, eles estavam com insegurança, eles mesmos, apesar de serem muitos, de serem um numeroso exército, o coração deles estava amedrontado, acovardado, tímido, e Deus deu a ele a oportunidade de ver o coração do seu inimigo, o coração do seu adversário. É isto que você às vezes perde de vista, que Deus tem o controle da situação, que Deus sabe o que está acontecendo lá e o que está acontecendo cá, que Deus está lidando lá, mas Deus está lidando aqui. É Ele que lida com as nossas lidas, Ele lida comigo, Ele lida com você, Ele lida com você, Ele lida com as circunstâncias. É Deus que guerreia, é Deus que vence, é Deus que fez o que nós não podemos fazer, que nós não poderíamos fazer. Esta manhã nós vamos aqui celebrar mais uma ceia, mais um tempo em que nós vamos rememorar a morte de Cristo. O que isso significa a você e a mim? Deus fez por você o que você não podia fazer por você. Deus agiu em seu favor o que você não poderia fazer por você. Deus enviou seu único filho para morrer em seu lugar, para que você pudesse ter vida em nome dele. Deus lidou com o seu pecado, Deus lidou com a nossa imundícia, Deus lidou com o nosso mal, enviando seu próprio Filho por amor de nós. Se Ele fez isso, se Ele levou seu Filho à cruz, Ele o ressuscitou, e nele nós temos vida e vida eterna. O que Deus não pode fazer na tua vida, meu irmão, o que Deus não pode fazer na tua história, minha irmã. Certa vez um pai foi levar o seu filho a Jesus, e não encontrou Jesus, ele encontrou os discípulos que não foram no culto. E os discípulos que não foram no culto ficaram lá, se debatendo, se degladiando com os escribas e fariseus. E um menino que foi buscar Jesus encontrou os que estavam discutindo religião, e nada puderam fazer para o menino. E de repente aquilo se tornou um espetáculo ao céu aberto. Quando Jesus desceu, quando Jesus chegou, aquele pai desesperado vai dizer: Jesus, eu trouxe o meu filho está tomado de mal, e o mal quando toma o lança na água, e depois o lança no fogo, e seus discípulos não puderam fazer nada. Se tu podes, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus vai dizer: se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê? Ô meu irmão, o problema não está com Deus, o problema não está na circunstância, o problema está aí no teu peito. Nós precisamos crer no poder extraordinário de Deus. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Na sua providência, Ele mandou Moisés de frente de Faraó. Na sua providência, Ele endureceu o coração de Faraó. Na sua providência, Faraó disse não. Deus, na sua providência, enviou 10 pragas. Na sua providência, cada praga que Deus mandou eram pragas para contrastar, para destruir os deuses que haviam no Egito. Cada praga, 10 pragas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pragas. Na 10ª praga, Deus enviou o anjo da morte. Ô meu irmão, você acha mesmo que Deus não sabe o que faz na tua história, na tua vida, na tua família? Acha mesmo que Deus abandonou você, abandonou sua família? Deus está surdo, mudo? Não. Nessa manhã eu quero dizer para você que é preciso crer. Ainda que haja uma fagulha de fé, ainda que haja um lapso da eternidade, creia com todo o seu coração. Deus pode todas as coisas. Deus lida com as nossas lidas. Deus lida com as nossas lidas. Em 2019, quando meu pai foi sepultado,
uma sobrinha nossa descobriu um câncer. Lidou 3 anos com o câncer. Todos nós orávamos, a igreja orou por ela, 3 anos. E a minha irmã mais velha se voltou nesses 3 anos em favor da filha. Ela e o marido cuidando da filha, 3 anos. E nós orando. Cremos com expectativa de que algo novo viria a acontecer. Em 2022, o Senhor a levou. A própria mãe já estava pedindo para que o Senhor levasse. Saí daqui com minha família para estar lá com eles. Tempo difícil, tempo duro, tempo complexo. Semana passada eu fui pregar numa igreja no Norte do Paraná e revi minha irmã. E perguntei, e daí, Norma, como é que está? Ela falou, estou bem. Eu estou melhor do que antes. Eu vi uma irmã mais crente do que antes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus lida com as nossas lidas. Nós podemos perder bens, podemos perder aquilo que nós nos apegamos, mas o amor de Deus está presente conosco. O amor de Deus está conosco. Jó, na sua tragédia, na sua dificuldade, a mulher dele vai dizer, homem, homem, homem. Por que ainda buscas a Deus? Por que mantém essa integridade diante de Deus? Abandona esse Deus e morra, homem. Ele vai dizer, aprendi a receber boas coisas de Deus, não saberei receber as más. Com tudo isso, Jó não pecou, ele foi para Deus. Quer dizer para você, meu irmão, que as perdas, as dificuldades, as tragédias, são grandes oportunidades para conhecermos o Deus que nós cremos. Deus lida com as nossas lidas. Deus lida com as nossas forças, Deus lida com as nossas fraquezas e Deus lida com as nossas lidas. Quando o mundo está dizendo que você perdeu, Deus está dizendo, é vitória, é vitória, é vitória. Deus confunde as coisas fortes com as coisas fracas. Quando você acha que você está perdendo, Deus está dizendo, você está ganhando. Crescendo e avançando, esse é o tema que nós temos para esse ano. Meu desejo nessa manhã é que você continue crescendo, que você continue crescendo diante de Deus, crescendo corajosamente, enfrentando as suas fragilidades, as suas inconsistências, crescendo na fé, crescendo na sua dependência de Deus, crescendo no amor a Deus e avançando na vida, avançando vitoriosamente, avisando alegremente, avançando poderosamente naquele que tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o coral?